Boa noite a todos. Que Deus abençoe todos aqueles que vão assistir esse vídeo na pessoa do seu Santo Espírito e possam compreender essa mensagem que eu vou deixar aqui. Eu não quero ser cansativo e eu quero ser muito breve e muito sucinto naquilo que Deus me dá de falar. Agora, alguns minutos atrás, eu estava trabalhando em um projeto que eu já estou trabalhando nele há mais de um ano. Eu sou profissional da construção civil, e estou desenvolvendo um projeto que pode mudar radicalmente a minha vida financeira e criar um novo segmento dentro da construção civil. Mas eu senti uma força de Deus para que pudesse gravar essa mensagem nesse dia de hoje, um sábado de carnaval, onde as pessoas estão nas ruas, é, doando a promiscuidade sexual, ao uso de drogas e outras substâncias psicoativas, psicodélicas e se dando à violência e a todo tipo de ação que vai contra a criação divina do ser humano. Eu estou no estado de Pernambuco e aqui as pessoas estão em transe. É como se uma entidade muito poderosa se apoderasse da alma das pessoas e as dominasse de uma forma que ela se torna outro ser. E esse ser se torna sedento por prazeres nefastos, por relações promíscuas, por uso totalmente descontrolado de álcool e droga, para que o corpo possa praticar tudo aquilo que Deus abomina. E isso abriu uma, um portal espiritual para que mais e mais pessoas possam viver, né, sobre o domínio espiritual das trevas. Eu sou um pai de família, pai de 3 filhos. Ana Laura, 1 ano e 7 meses, Alana Lorena, 5 meses e Samuel, vai fazer 4 anos. Minha esposa, eu estava gravando um vídeo, tive que interromper, porque começou a chover, eu tive que fechar a janela, e a janela do quarto estava aberta. E eu acho que ela acabou de levantar, que eu estou ouvindo os barulhos lá dentro de casa, eu estou aqui na sala aqui fora, estou ouvindo o barulho da chuva, as pessoas conversando na rua. Talvez o áudio não fique agradável, mas eu tenho certeza que você vai compreender e se identificar com o que eu estou falando. Eu vou falar de 3 coisas. Eu vou falar da religião, vou falar da igreja e vou falar do nosso país, do Brasil. E vou começar falando da religião. Eu morava no interior de São Paulo, um lugar chamado Fazenda Santa Maria, distrito de Joaquim Egídio, e ainda muito jovem eu tive a percepção do que é sofrimento. Eu sofri todo tipo de abuso, abuso físico, psicológico, de abusos sexuais, e isso criou traumas profundos na minha alma que até hoje eh eles tentam, entendeu, se manifestar através da minha personalidade. E se não for a presença de Deus que me dá o equilíbrio, né, que me dá o equilíbrio de eu não ceder, né, essas inclinações que foram pré-programadas por esses traumas lá atrás. Talvez num vídeo futuro eu possa entrar nesse assunto sobre programação preditiva, né, engenharia social, dissociação cognitiva, que é uma área de domínio da mente,
que a religião também usa. E eu, por ter nascido e crescido numa família muito pobre, uma mãe que teve que criar 4 filhos, minha irmã Rose, eu, meu irmão Renato, meu irmão Márcio. Minha mãe trabalhava carpindo café, limpando pomares das pessoas. E o interessante é que as pessoas eram somente 2 famílias que tinham lá que dominavam tudo, os Falcari e os romanos. Ou ela trabalhava colhendo café para um, ou trabalhava para outro, ou trabalhava limpando terreno para um ou para outro, mas sempre para as mesmas pessoas. E o que ela trabalhava mal dava para poder a gente se sustentar comendo. A gente ainda tinha que ajudar. Eu tive que abandonar a escola na quarta série para ajudar minha mãe a colher café ou fazer outros tipos de trabalho, carpir, plantar eucalipto, ou outros tipos de coisa, roçar sapato, né? Minha mãe era uma mulher muito trabalhadeira mesmo, muito trabalhadeira o desenvolvimento da mão de obra dela era equivalente a um homem. Então as pessoas davam muito valor a ela, justamente por isso, por causa da produtividade. E interessante que tudo que ela ganhava se gastava no supermercado que era da própria família lá, Falcari. E sempre ficava devendo. Se trabalhava sempre devendo o que a gente consumia no mês, e já terminava o mês, pagava o que consumiu e já tinha que comprar para o mês seguinte. E isso durou praticamente a minha infância quase toda, né, que eu me lembre, até que chegou um tempo que eu não suportei mais essa vida e saí de casa, fui trabalhar para sobreviver, fui morar num alojamento, né, fui trabalhar plantando eucalipto. Vou dar um salto nessa história, sabe, do tempo, para não ficar cansativo, eu quero entrar no mérito dos temas que eu falei aqui, que é a religião, a situação do nosso país, né, a igreja e a religião, a igreja e o nosso país, o Brasil. E eu tive um trauma com a igreja católica, porque eu já tinha feito a primeira comunhão, comecei a fazer processo de crisma, e um dia a gente tinha por costume na igreja, quando eles iam dar aula de crisma, que era no sábado, a gente subia e bater o sino da igreja como se fosse um aviso, né, que ia começar. E descendo, eu vi que no patamar da torre da igreja tinha alguns santos, num canto tinha uma santa quebrada. Essa santa é tal de Santa Luzia. E ela estava com um prato quebrado na mão, né, com um pedaço quebrado, e eu perguntei para a pessoa, eu não lembro o nome da pessoa, e ele não me deu uma resposta. Então aquilo foi como se veio na minha mente a seguinte frase que eu lembro até hoje. Se essa santa, que as pessoas pedem para ela, está nesse estado, como ela vai fazer alguma coisa para alguém, se ela não pode fazer por si mesma? Não consegui mais ir na igreja católica. Passados muitos anos, eu voltei para minha casa. Minha mãe estava doente, com câncer, em estado avançadíssimo, já tinha feito cirurgia de mama, já tinha tirado, pegou metástase, estava com câncer no colo do útero, eh, já tinha feito quimioterapia, fazendo radioterapia, e eu voltei para minha casa, entendeu? Desses intervalos, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com alguns colegas de trabalho até Aparecida do Norte. Lá eu tive contato com um ambiente que está a uma distância de milhares de quilômetros da presença de Deus. Não tem como um lugar daquele, não tem como um lugar daquele, de maneira alguma, representar Deus em nada. Não tem como um lugar daquele. Nada que acontece ali pode ser a mão de Deus ou o Espírito de Deus. Tudo aquilo é diabólico e satânico. Ali só tem engano. E eu tive essa visão sem conhecer a Bíblia, nem o Salmo, nem o Pai Nosso eu sabia rezar praticamente, porque eu tinha ficado muito tempo sem pisar numa igreja. E foi outro trauma que eu trouxe comigo. Entrei na vida errada, usando droga, pratiquei roubos, fui preso. Dentro da prisão, eu tive contato com o Evangelho, através de um culto da Congregação Cristã do Brasil,
um cooperador chamado Jeremias, na cidade de Itatiba, lá numa cadeia pública. Ele foi usado por Deus e naquele dia eu levantei as minhas mãos e aceitei que Jesus seria o Senhor da minha vida e no mesmo dia me batizei. Passado 3 dias eu tive uma visão, essa visão foi que eu estava num lugar, e no lugar onde eu tinha saído preso, não foi um sonho porque eu sabia distinguir, porque sonhos eu já tinha tido e visão foi a primeira vez. Eu perguntei para uma pessoa que tinha mais experiência o que seria aquilo, então ele disse que aquilo poderia ser algo de Deus ou não, ele ia orar a Deus, se Deus desse paz a ele, ele me diria, se não, podia ser coisa da minha cabeça, a vida que segue. Passados 3 dias ele me chamou e disse que a primeira visão, um lugar que eu tinha saído humilhado, Deus ia me levar lá com honra, de cabeça erguida, para fazer tudo ao contrário daquilo que eu fazia. O diabo ia me usar para matar, roubar e destruir, apesar de eu nunca tirar a vida de ninguém, mas quem rouba também é um ladrão, é um matador. Quando você rouba, você mata o sonho de uma pessoa, né? Quando você rouba um carro que uma pessoa trabalhou muitos anos para comprar, você está matando aquele sonho. Entendeu? Ele pode ser ressuscitado se a pessoa crer em Deus e se esforçar, Deus vai dar para ela de volta. Mas vocês estão matando e roubando e destruindo. Então você está fazendo o papel do diabo, é isso que eu fazia. E ele disse que Deus ia fazer o contrário, eu ia levar vivo da onde eu saí praticamente morto. E isso passou 17 anos para se cumprir. No ano, foi em 2000 que eu tive essa visão, no ano de 2017 eu cheguei do Pará, né, eu estava junto com um homem de Deus lá de Campinas, já faz um excelente trabalho com pessoas em situação de miserabilidade social. Né? Quem quiser saber sobre o trabalho dele é só pesquisar Projeto Efraim Campinas, vai saber. Ele me chamou para ir atrás de uma pessoa e a gente foi procurando em vários lugares. Quando a gente chegou nesse lugar, Rua 15 de Novembro, um lugar chamado Beco, que a gente parou o carro em frente a um orelhão, lá estava as 3 pessoas, o orelhão, e eu acabei em cima do carro na mesma hora. O Espírito de Deus me deu a visão que eu tinha tido há 17 anos atrás. Falou, hoje se cumpriu. E se cumpriu mesmo. E a outra parte, eu estava com mais uma pessoa num lugar como se fosse um campo, né? Era um lugar, não era cidade, era um lugar descampado, né? Com árvores e uma grama bem baixa, né? Poucas árvores espaçadas umas das outras, e chegavam muitas pessoas mesmo, e eu começava a falar de Deus para essas pessoas. Essa parte ainda não se cumpriu. Então, dentro da prisão, eu tive contato com a palavra de Deus, me afastava, voltava, mas como eu gostava muito de ler, me apeguei muito na leitura da palavra de Deus e começou a criar conflitos na minha cabeça com a realidade que eu vivia, com aquilo que a Bíblia estava dizendo, com aquilo que as pessoas que eram as lideranças diziam, o que Deus estava dizendo, e gerou esse turbilhão na minha cabeça. Então, durante um tempo, eu ficava muito firme, porque eu orava, eu buscava, eu jejuava, então Deus me levantava muito rápido e eu dava muito resultado, e as pessoas me levantavam, cargo aqui, cargo ali, e de repente eu caía de novo. Isso começou a gerar um questionamento em mim. Será que eu estou fazendo certo? Será que o meu esforço é o suficiente para garantir que Deus é na minha vida? E eu comecei a mergulhar mais nas escrituras. Ao mesmo tempo, por pedir a Deus algo, Deus me colocou para trabalhar numa escola. E eu comecei a estudar assuntos seculares, filosofia, sociologia, estudar sobre política, sobre dominação, sobre controle de mente, psicologia, neurociência. E comecei a entender o ciclo do domínio e comecei a perceber que naquele meio que eu estava, grande parte daquilo que eu estava estudando na secularidade era praticado ali. Mas como tinha um rótulo, né, que é o rótulo do medo, né, de eu não poder me levantar contra nenhuma liderança e dizer, poxa vida, fulano tá, isso não é de Deus. Então, se eu falasse isso, dentro do pentecostalismo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Eu praticamente estaria abrindo mão da minha salvação se eu questionasse algo, porque se eu, algo que se for do Espírito Santo eu disser que não é, então não há perdão para mim, porque eu estou voltando contra o único que tem a capacidade de discernir a verdade, entendeu? Então isso começou a criar muitos conflitos dentro de mim. Então eu fiquei foragido, depois voltei de novo, passei 3 vezes.
pela última vez. Eu fiquei 10 anos foragido da justiça. Fui parar, fiz a obra de Deus, foragido da justiça, e Deus me usou. A história está aí, Deus me usou. E a maior experiência que eu tive com Deus foi na cidade de Sumaré, no ano de 2017. Eu tinha acabado de chegar do Pará. Eu estava sob o efeito de maconha e eu ouvi uma voz assim: vai para uma igreja. Era um domingo à tarde, eu estava esperando o ônibus para ir para onde eu morava e o ônibus não passava. E eu saí procurando uma igreja. Procurei, procurei, não achei. Quando eu estava desistindo, eu vi um senhor que estava a uns 100 metros de distância de onde eu estava. Eu fui naquele senhor, falei, eu vou perguntar para aquele senhor, se ele disser para não ter igreja, eu vou embora para casa e acabou. Já estava ficando escuro. Quando eu chego, eu pergunto para ele, você sabe onde tem uma igreja aqui? Ele falou aqui na esquina. Da onde ele estava, 30 metros já era uma igreja. Eu fui na igreja, sentei, né? Eu estava com a caixa, com um sapatênis preto, uma calça bege e uma camiseta preta. Eu sentei, abaixei minha cabeça e fui pedir perdão a Deus porque eu tinha entrado dentro da igreja daquela maneira, sob efeito de uma substância que desvirtua a realidade da minha mente. E nesse momento, o grupo de louvor ia começar a ensaiar um louvor. Quando eles começaram a ensaiar o louvor, um louvor do Ministério Cristo Vivos, Teu Reino, quando eles começaram a ensaiar, Deus me arrebatou. Aí foi a maior experiência que eu tive com Deus. Eu fui para o espaço sideral. Deus me transportava entre as galáxias e dizia assim para mim, ainda duvidas de mim, me tirava de um lugar e levava para o outro. Ao mesmo tempo, eu sabia que a minha carne estava em pranto, porque eu estava com as duas mãos assim no rosto, a lágrima corria por dentro dos meus dedos, desciam pelo meu cotovelo e molhou a minha calça todinha até o tênis. Isso durou exatamente o tempo do ensaio desse louvor. Passado esse tempo, eu fui para o Projeto Efraim, fiquei lá um bom tempo com o Jader, Deus fez grandes coisas lá, mas também não permaneci. Eu sempre ficava intrigado com isso, e sempre vinha na minha mente fases da minha vida onde Deus me deu sinais, como uma vez no presídio, que o Fernando veio com a Bíblia e disse que Deus faria na minha vida como fez com Ezequiel, né, que me levantaria como um atalaia e eu diria a verdade para as pessoas que não queriam ouvir a verdade, mas eles teriam que ouvir, porque a minha palavra seria dura, porque não é eu, é Deus que falaria na minha vida. Tudo bem, isso foi em 2019, eu conheci a minha esposa, estava no projeto, aconteceu algumas coisas, aconteceu a questão da pandemia, a gente veio na época da pandemia, a gente veio de São Paulo para cá, e quando eu chego aqui, eu entrei em crise. Crise que eu estou falando de tentar contra a minha própria vida, entendeu? De ouvir demônios falar. Não, eu não estava tendo alucinação, porque eu já usei crack, maconha, cocaína, êxtase, eu já bebi. Então, eu conheço muito bem o efeito alucinógeno, entendeu? Psicoativo, e algo que vem, entendeu? Que não é humano. Isso aconteceu comigo no Pará. Eu fui atacado por uma entidade à luz do dia, dentro de um quarto de hotel, e eu estava lúcido, 100%, com um copo de água na mão, sentado na minha cama, olhando para a janela, olhando para a Baía do Guajará, que é onde eu vejo o peso, que é a área turística de Belém. Então, sei muito bem distinguir uma coisa da outra. Então, eu sabia que eu estava sofrendo um ataque espiritual, porque minha mulher é uma mulher de Deus. Rafaela é uma mulher de Deus, uma mulher que Deus converteu, que é sincera com Deus, é verdadeira, luta por aquilo que Deus deu na mão dela, luta por mim, luta pelos nossos filhos. E tanto que o que eu estou fazendo aqui agora, grande parte disso é por causa dela, porque ela sempre me incentivou, você é um homem de Deus, você tem um ministério. Só que o meu ministério não é um ministério que alguém uma, com uma botija de azeite colocou na minha cabeça, não. Eu, eu fui forjado na fornalha do sofrimento. O meu corpo já derramou sangue por consequência dos meus pecados, entendeu? Se eu for relatar aqui o que eu já sofri, o que já aconteceu comigo, nesses 13 anos que eu passei na cadeia, o tempo que eu passei foragido, os lugares que eu já passei, os livramentos que Deus já me deu, isso passa de 5 horas de testemunho e eu não quero que isso seja cansativo.
Eu quero me ater o porquê que eu estou aqui e deixar a mensagem que eu tenho que deixar. Eu sei que tem muito pai de família, muita mãe de família que acredita que o seu dia a dia dentro de uma igreja, de ir lá, obedecer seu pastor, dar o seu dízimo, cantar, pregar, fazer evangelismo, é realmente o que Deus quer da sua vida. E durante, eu tenho 48 anos, conheço o evangelho há 28 anos, entendeu? E eu não conheço o evangelho de ouvir falar, entendeu? Eu tive que pagar o preço, eu tive que padecer para mim entender quem Deus é e o que Deus faz e o que Ele quer de cada um de nós. Não estou falando de vocês porque eu não gosto de tal religião, não gosto de tal pastor. Para mim, todo mundo é igual. Veio do mesmo Criador e vai ter que prestar conta com Ele. Não tem para onde escapar. Seja bilionário, seja miserável, se viveu a vida toda morando na rua, se nasceu hoje, morreu amanhã, se viveu com até 110 anos, não adianta, vai ter que devolver a vida para aquele que deu. O corpo apodrece, essas mãos apodrecem, esse cabelo apodrece, o cabelo fica branco, o cabelo cai, a cara enruga, os dentes caem. Eu agora que eu estou conseguindo arrumar meus dentes, fiquei sofri problema de saúde, né? A prisão acaba com você, entendeu? Agora que eu estou me recuperando. Então, eu estou deixando uma mensagem aqui para você saber quem Deus é e o que Deus faz e o que Deus quer demais. Agora, se você não der valor, aí o problema não é meu, entendeu? Eu fiz a minha parte, eu estava trabalhando um projeto particular meu, que vai mudar a vida financeira da minha família, se assim Deus permitir. Então, e Deus me parou tudo para me deixar essa mensagem aqui. Beleza. Quando eu cheguei aqui, aí uma determinada noite eu briguei com a minha esposa, saí para a rua, usei drogas, tomei a decisão da minha vida. Falei, quer saber, no outro dia de manhã cedo, eu falei, vou me apresentar, fui lá na delegacia de Souto Faz, da Justiça, estou procurado em São Paulo. Meu nome é fulano de tal, puxaram lá, bateu, ficou preso. Fiquei um ano no lugar, praticamente o inferno. Que é o Pai se Jota aqui, que é um semiaberto. E quando foi essa semana, eu ganhei o meu indulto. Né? O juiz me deu o indulto, não devo mais nada à justiça. E, e eu falar essa mensagem aqui para vocês, eu estava. Aconteceu três coisas comigo esses dias atrás. A primeira, eu estava vindo da feira e eu passei na frente de uma igreja que fica aqui, né, a uns 400 metros aqui à minha direita, perto do centro de Jaboatão Velho, e eu estava vindo para minha casa e passei pela igreja e fiz o seguinte questionamento. Falei, meu Deus do céu, uma igreja desse tamanho, essa igreja só abre 2 vezes por semana. Aí a resposta foi Deus que me deu. Disse assim, como que as pessoas que estão guiando as outras para o céu não vieram do céu e não voltaram para o céu e não vivem de acordo com aquele que veio, viveu e voltou. Como que essas pessoas vão ser salvas? Deixou a pergunta comigo. Eu fiz a pergunta e fiquei com a pergunta. Cheguei em casa, comentei com a minha esposa, mas passou. Dia a dia, trabalho, responsabilidade, correria, meus filhos, passou. Passa mais uns dias, eu vou para Recife assinar, que eu vou lá no fórum, coloco meu digital, coloco meu CPF e já assinei. É, e já estava essa atmosfera de carnaval, né? E, e quando eu estava passando dentro da estação de Joana Bezerra, eu tive uma visão, um lapso muito rápido, eu andando, é como se Deus me arrebatasse em espírito, eu andando, e eu visse um lugar. Nesse lugar, eu olhava de cima e eu vi uma multidão de pessoas. Era muita gente, como se eu olhasse com um drone. E essas pessoas estavam muito concentradas uma perto da outra. E esses dias eu vi uma imagem, num shorts, eu vi uma imagem exatamente como eu tinha visto. E essas pessoas pulsavam assim, ó, como se fosse um corpo só. E dentro dessas pessoas, tinham pessoas que passavam com aquelas caixas de isopor grande na cabeça. Era um e dois. Um ia na frente
e o outro ia atrás com a caixa, como se ele abrisse caminho para o outro ter menos obstáculo para passar com aquele peso. E quando ele parava, né, ele parava e vendia e levantava a caixa e eu de novo. E daí eu essa visão, eu saía de cima e eu vinha para o lado. Quando eu vinha para o lado, tinha como se fosse aquelas defensas, né, com aquelas grades de isolamento, que onde eu estava só estava eu. E do outro, quando eu olhava depois da defesa, estavam as pessoas empulhadas em cima da outra. Aí essa voz dizia para mim assim: elas estão todas doentes. Aí eu falava: doente do quê? Espiritualmente. Tudo bem, passou também. Isso foi semana retrasada. Quando foi ontem, eu, hoje, eu peguei a bicicleta da tarde e falei: vou comprar um pão. Aí meu filho estava assistindo um desenho aqui, minha filha estava sentada na cadeirinha e minha bebê no carrinho, minha esposa na cozinha fazendo bolo. Quando eu voltei correndo, falei: vou pegar um caderno, vou anotar, Deus falou comigo. E Deus disse assim comigo: é, o diabo está dominando a geração futura. Como ele fez com a geração passada, ele sempre domina a geração antes dela se tornar uma geração. Aí eu entendi isso. Sabe por que o Brasil está como ele está? Agora eu vou entrar na mensagem. Sabe por que o Brasil é um país de facções? Está vendo esses escândalos lá em Brasília? Banco Massa, tudo, a culpa do governo está envolvida. Todo mundo está envolvido ali. Se você achar que ele tem um inocente, se você achar que num sistema onde tem uma agência de inteligência que tem acesso a informações de e-mail, telefone de todo mundo, aparelhos que conseguem rastrear telefone, entendeu? Você acha que essas informações não chegam até nós, mas lá na cúpula do poder, né? Presidente do Senado, presidente do Congresso, presidente nacional, ministro, essas pessoas têm acesso às informações. Vocês acham que essas pessoas querem o seu bem? Todo líder tem três características. A primeira, ele é dissociativo. Ele se vê fora dele mesmo. É como se ele conseguisse se enxergar, entendeu? Como se eu estivesse, como eu estou falando aqui para uma câmera, é como se eu conseguisse ver o meu personagem e eu conseguisse me tornar outros personagens da minha vida. Dissociação. Eu me desassocio da minha pessoa, me torno outra. Outra característica que eles têm, eles não se importam com as pessoas. Para eles tanto faz morrer atropelado por efeito de droga, não se importa. E outra coisa, isso não, além de não se importar, isso não afeta eles em nada, entendeu? Só se preocupa consigo mesmo, só com seu próprio ego. Trump, Putin, Lula, Netanyahu, Jinping, os caras são tudo assim. Eles tanto vai morrer 1 milhão como morrer um, não muda nada. Ele quer perpetuar a visão que ele tem dele mesmo, de um líder poderoso, um cara que conseguiu algo extraordinário. E tem um algo, essas pessoas não têm prazer pelo amor. Nada de bom afeta essas pessoas. Só que o de ruim, ele sente. Ele sente prazer em coisas ruins. Quando uma ação dele tem um impacto generalizado, faz muita gente sofrer, isso é prazeroso para ele, porque ele se sente poderoso, poderoso para aumentar o seu sofrimento, não para tirar. Porque quando você tira o sofrimento das pessoas, o que você faz? Você deixa a vida dela mais leve, a vida dela mais agradável, entendeu? E no mundo onde o orgulho, a inveja, a ganância domina, entendeu? Não pode existir amor, entendeu? Aí entra as outras duas coisas que eu falei, que é a religião e a igreja. O sistema político brasileiro, a
religião católica, protestante brasileira e a igreja brasileira são uma coisa só. Só que tem o culpado principal nessa história. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 14 em diante, tem uma fala e que eu tenho lido a Bíblia, não assim como o livro, mas assim de estudar algumas questões assim profundamente. A Bíblia tem Deus falando, tem homens falando de Deus, tem homens falando de homens e tem até o demônio falando. Então você não pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia ela fala sobre Deus e Deus fala sobre ele mesmo na Bíblia, entendeu? Então ali é Deus falando. E Deus diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, sarei a sua terra, e daí então os meus olhos e meus ouvidos estarão atentos à oração feita neste lugar. Pois escolhi esse lugar e santifiquei para que meu nome seja perpetuamente nele. Ele chama o alerta, diz que Salomão, se ele andar no caminho que Davi andou, ele vai confirmar o trono de Salomão. Então ele já estava há 7 anos governando e ainda Deus não tinha confirmado o trono dele, nem confirmou, porque ele já depois se casou com a filha de Faraó e a vida dele foi desandando. Quando viu, ele estava servindo as entidades malignas, esqueceu do Deus que deu sabedoria e entendimento para ele se tornar o rei que ele se tornou. Então isso acontece todo o tempo. Por que eu cheguei a esse ponto? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E a glória de Deus não é a pessoa crescer e se esbaldar, se engrandecer e dizer que Deus colocou ela lá. Não. É Deus ser honrado por ela, entendeu? E através dela. Não trazendo a honra, não usufruir eu da honra que não é minha, mas eu dando a honra àquele que me honrou e reconhecendo que a honra não é minha, a honra de quem colocou em mim, entendeu? É, eu costumo dizer que Deus é o maior investidor que tem. Se você orar, jejuar e meditar nas escrituras, Deus vai te dar dons. Você vai crescer. Você vai ganhar ferramentas espirituais que vai abrir portas do ministério para você, mas isso não vai te salvar e também não vai trazer paz ao seu coração. Pode te dar dinheiro, pode dar status, pode dar bajulação, como isso acontece na religião. E, e o que é que acontece foi que a igreja, ela foi, desde a sua fundação, quando, quando, quando Jesus pergunta para Pedro quem as pessoas diziam que ele era, e Pedro diz que ele é o Cristo, e E Jesus disse assim: Não foi nem carne nem sangue que me revelou, mas que te revelou, mas meu Pai que está no céu. O que Jesus está dizendo ali? Que realmente a revelação dele, que Pedro recebeu, era uma revelação verdadeira. E Cristo diz que sobre ele a igreja seria edificada, não sobre Pedro. Porque Pedro é carne, é um homem normal, como qualquer um de nós. Paulo também foi um homem que gostava de mulher, um homem que tinha desejos, um homem que tinha que lutar contra a sua própria carne, porque ele disse que a carne dele fazia o que ele não queria e a vontade dele, a carne ia contra. Então você vê que ali tem uma luta dentro do homem do bem contra o mal, entendeu? E o campo de batalha que Deus me revelou não é fora de mim, é dentro de mim, sou eu mesmo, entendeu? Por eu já ter experimentado os prazeres, entendeu? Ter vivido os desejos da carne, sua plenitude, eu sei que eles são. Eu sei que a minha carne ama eles, mas eu tenho que me alimentar de algo que tem poder de contrapor esses desejos da carne. E se eu deixo de beber, deixo de roubar, deixo de mentir, a minha carne ela vai criar um mecanismo para se alimentar de outras coisas.
que é a glória humana, o luxo, o sentido do: "Poxa, estou recebendo a honra porque eu me esforcei, porque eu paguei preço". Aí eu vou entrar na questão delicada. Sabe o que a gente ouve hoje, vê hoje, o gospel hoje? Pouquíssimo disso é de Deus. Sabe por quê? Primeiro, eu não acredito na religião. Eu acredito que ela foi criada para dominar. E ela faz muito bem o seu papel. Por isso que milhares de pessoas defendem ela. Senão, ela não se perpetuaria, né. Se ela desse errado, ela tinha se extinguido. A prova que ela deu certo é porque ela se mantém, né, o ciclo dela é contínuo, né. E eu também não acredito que um país que tem mais da metade da população que se professa que Jesus é o Salvador e Deus é o soberano criador, está mergulhado, nessas situações que a gente vive, e não é de hoje, né, elas só se repetem, mudam de cara, mas elas sempre se repetem, é ciclos, né. É um país que a igreja serve a Deus, não tem como, isso é totalmente contrário ao povo que serve a Deus, porque culpa do povo, não servir a Deus é a desgraça do próprio povo. Então você vê numa época como essa multidão de pessoas nas ruas, se embriagando, se prostituindo, transmissão de doença, é estupro, é homicídio, é violência, é acidente de carro. Se você for ver nas perspectivas de entrada nos hospitais, você vai ver que isso é coisa maligna, que é uma data que acontece todo tipo de desgraça. Você vai ver que um país desse não tem como servir a Deus. Mas dentro de um país desse tem pessoas que servem a Deus. Mas acontece como se você pegasse uma corda dessa grossura, e fosse desalinhando, deslinhando ela todinha. Aí você tira essas linhas todas e separam. Ela deixa de ser corda, ela se torna uma linha, entendeu? Porque cada um tem um pedaço na mão. Se ela se unir, ela se torna uma corda forte. Cordão de 3 dobra, né? Se torna um cordão forte. O que Satanás fez? Entendeu? Ele começou a dividir a mente das lideranças. Tudo bem, eu tenho uma igreja que tem 1 milhão de membros, eles me sustentam, compram os meus livros, assistem os meus vídeos, tá bom demais. Eu tenho uma vida de luxo, moro num bom apartamento, tenho meu sítio, com um carro bacana, meus filhos estão na boa faculdade, entendeu? Todo dia eu tenho minhas responsabilidades da igreja, beleza, assim eu vou pro céu. Não vai não. Naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, fizemos isso e aquilo, apartai-vos de mim, que eu vos desconheço. Porque em Mateus 25, do 31 ao 46, Jesus descreve quem vai ser salvo, quem vai ser, não vai ser salvo. E ele diz que quem vai ser salvo é aqueles que fizeram algo por alguém que não tem como retribuir, né? Então, a culpa do Brasil está como está, é da igreja. Porque se a igreja brasileira se posicionar, não como religião, mas como igreja fiel ao Criador, Deus intervém na causa. Deus muda a mente dos governantes. Deus derruba governantes. Deus muda tronos. Ele levantou Sírio, um rei ímpio, 100 anos antes. Deus já tinha dado o nome a ele. A profecia se cumprir. Quando se cumpriu, ele mesmo disse, né, que Deus havia levantado ele. Então, num país que Deus levanta um líder, todos aqueles que são levantados por diabo têm que cair. E o povo está acreditando que fulano ciclano vai sentar lá e vai mudar alguma coisa. Não vai, não. Eles amam o poder, o domínio sobre pessoas. Isso é a pior droga que tem. Domínio sobre pessoas. Mas há uma chance. Se o povo que se clama pelo nome de Deus se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter aos seus maus caminhos, ele ouvirá do céu, perdoará os pecados, sarará a terra, e daí então suas orações serão ouvidas. E os seus olhos atentos. Se os olhos de Deus estiverem atentos ao Brasil, e as orações do povo brasileiro ouvidas, Deus vai intervir na nossa nação e vai mudar nossa história. O nosso país é temido sem ter muita coisa, muita relevância. Aí nós temos muito, tem relevância não. Perante as grandes potências, nós somos o quê? Nós somos comprador da China. Entendeu? Nós somos comprador da China. A China compra de nós matéria-prima, transforma em produto e vende para gente, coisa que não presta, que a está quebrando.
É isso, e a gente apoia ainda. Nós somos vassalos dos Estados Unidos. Nós somos um país que deveríamos ter poder dessas pessoas temer, porque uma nação que serve a Deus, todo aquele que serve ao diabo teme, porque Israel era temido, porque onde passava, Deus fazia a fama dele. Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que destruiu o faraó e o Egito, é o Deus que derrubou as muralhas de Jericó, é o Deus que venceu todos aqueles reis. Opa, peraí, é Deus que era com Davi, é Deus que deu sabedoria e entendimento a Salomão. É sempre Deus que tem que ser honrado. Se o povo brasileiro orar, se arrepender, se juntar, as igrejas deixarem de ser inimigas, porque quando você sai do ministério e abre o outro, você está dizendo que aquele que você estava está errado. Ou você é um herege, ou ele é um herege. Um dos dois tem que ser, os dois são. Porque se esse processo já vem, né, se um saiu da Assembleia de Deus e montou outra igreja, é rebelião. Então é tudo sistema rebelde. Como é que Deus abençoa um povo que se dividiu? Tinha 12 tribos em Israel, mas quando ia para a guerra, se não fosse, as outras se juntavam e exterminava aquela que não ia para a guerra. Entendeu? Eu estou me lixando para teólogo, estou me lixando para debate. Essas pessoas não colocam 1 quilo de arroz dentro da minha casa. Não muda a minha vida em nada. As orações deles não têm efeito nenhum na minha vida. Mas a verdade tem efeito na tua vida. Entendeu? Que Deus te abençoe. Receba essa palavra. Ainda tem chance. Deus falou que é 3 anos. Em 3 anos vai peneirar o Brasil. 3 anos. De que nós